Vamos então dar continuidade à nossa sequência. Eu espero que pelo menos alguns de vocês já tenham tido a curiosidade de dar uma olhadinha no livro, conhecer, porque a intenção é trabalharmos um pouco sobre o pensamento de Gibran e também divulgar a obra dele, porque, como vamos falar, é um autor muito conhecido a nível internacional, mas não tanto quanto mereceria, sobretudo em Brasil. E esse tema de hoje é o tema mais longo do livro. Se vocês folhearem Gibran, eu acho sempre muito impressionante, porque imaginem vocês falar sobre o amor, 2 páginas. Amizade, 2,5. O trabalho, que assim foi extraordinariamente prolixo, 3 páginas. E é impressionante porque não tem uma palavra desperdiçada. Ele é um poeta e ele fala de forma muito bela e muito sintética de coisas muito profundas. Vocês vão ver que isso é característico de autores que têm uma certa profundidade, uma certa sabedoria, porque conseguem embutir muito conteúdo em pouca superfície. E, em geral, falar muito e não querer dizer quase nada é sintoma, claro, de superficialidade. Então, vocês vão ver um Platão definiu bem em 3 ou 4 palavras. É verdade mesmo, não é exagero meu. O Parmênides chegou ao ápice de definir o ser com 3 palavras. O ser é. Boa noite, passe bem. Meditem sobre isso. O ser é, não pode deixar de ser nem no tempo nem no espaço, porque se deixar de ser, nunca foi. E aí ele vai puxando toda a sua filosofia em cima dessas 3 palavras. Vocês vão ver que Egito, Índia, Grécia, tem essa característica. Agora, o que tem Gibran a ver com isso? Porque ele é um pensador do século XX, mas ele se inspira muito nesse conteúdo filosófico. E como eu tenho falado para vocês, eu acho particularmente, e dentro da minha modesta opinião, que um verdadeiro poeta deveria ser filósofo para ter conteúdo, e deveria ser artista para ter forma. Não é assim? Ter algo a dizer e dizê-lo de forma bela. Porque é uma combinação perfeita filosofia com poesia, vamos e venhamos. Ele tem o que dizer e diz de forma muito bela. E isso tem um resultado que é fantástico. Eu recomendo, eu sei que vocês andam um pouco desconfiados comigo com essas recomendações de livro de cabeceira, porque eu já tenho uma enciclopédia na cabeceira de vocês, porém, eu insisto com vocês, não deixem de colocar o Profeta como livro de cabeceira. É fantástico. Lido aberto aleatoriamente, qualquer tema, você pode começar por qualquer tema e ele é sensacional. Bom, basicamente, fazendo aquela introdução que temos feito em todas as palestras, relembro a vocês que algumas delas já existem em DVD, essa inclusive se tornará DVD, nós falamos a respeito de uma breve biografia de Gibran. Eu pretendo, inclusive, se for do interesse de vocês, eu acho que seria interessante, quando terminarmos todos os temas do livro, fazermos uma dessas nossas pequenas palestras para falar sobre a vida dele, porque vale a pena. Uma biografia. Porque a gente não tem tempo aqui para isso, né? Falamos muito brevemente. E a vida dele vale a pena ser conhecida. Ele é um bom exemplo daquilo que ele acreditava, é uma pessoa muito coerente, que é uma característica fantástica, gente. Se vocês conhecerem, por exemplo, a vida de um Miguel de Cervantes, ele é muito parecido com o seu Quixote. Platão é muito parecido com todos os personagens dos seus mitos, dos seus diálogos. Eram homens muito coerentes, que é coisa muito rara dentro do nosso contexto histórico, né? Então, vale a pena conhecer a biografia de Khalil Gibran. Falando muito brevemente, ele é um homem que nasce em 1883 no Líbano e, depois de morto, é devolvido, o seu corpo é devolvido ao Líbano. Mesmo a cidadezinha onde ele nasceu é onde hoje existe o seu túmulo, Charri, um povoado. Diz que lá ele é uma personalidade, um lugar de visitação. Deve ser algo interessante de se conhecer, né? Perto do mosteiro, da cidadezinha onde ele nasceu, existe o seu túmulo. Ele é um herói nacional. Ele faz realmente do Líbano um cenário perfeito na sua obra, os cedros do Líbano, dá vontade da gente conhecer o Líbano por causa de Gibran. E ele morre em 1931 em Nova York. Consegue se afirmar nos Estados Unidos, chega com 17 anos. Vocês imaginem um garoto pobre, vindo do Líbano, sem falar uma palavra de inglês, né? Em pleno século XIX, isso não deve ter sido nada fácil. Porém, ele conta com o apoio de uma mecenas, de uma pessoa que o apoia durante toda a vida, que é uma professora norte-americana, Mary Elizabeth Haskell, que vai apoiá-lo até o momento em que ele morre e foi fundamental na vida dele. Ele consegue, então, sucesso não só na literatura, mas também na pintura. Ele se tornou, na época, um pintor bastante reconhecido dentro das correntes que havia na época. Ele se inspirava muito na pintura de William Blake, e realmente se assemelha à pintura dele. 40 línguas até o momento em que eu fazia pesquisa, porque vocês sabem que isso é muito flexível, de 2 anos para cá, sei lá o que aconteceu.
Mas há 2 anos atrás, aproximadamente 40 línguas o profeta já tinha sido traduzido. Considerem que isso é prosa poética. Não sei se vocês sabem disso, devem saber, que hoje a coisa mais difícil do mundo é uma editora publicar poesia, sabe por quê? As pessoas não compram, não consomem. É uma das artes mais maltratadas que a gente tem hoje em dia, o pessoal não consome. Tá? Então, se vocês considerarem um livro de prosa poética ser traduzido em 40 línguas e ainda continuar vendendo, é um prodígio para essa área, para esse estilo de literatura. Mas ainda há muito que ser divulgado. É muito comum que a gente fale para uma pessoa conhecida, Gibran, e a pessoa nunca ouviu falar, ou já ouviu, mas não sabe exatamente do que se trata. E é uma perda. A gente não pode deixar de conhecer Khalil Gibran, porque realmente vale a pena. Bom, a primeira edição dele teve 1000 exemplares, que parece que o editor só publicou por amizade com Khalil Gibran. Disse, isso não vai vender. Hoje se tornou uma raridade, imaginem. Não sei nem dizer quantas edições já existem na língua inglesa, mas a primeira teve 1000 exemplares. Só para fazer um favor para você, eu vou publicar, mas isso não vai vender. Felizmente não foi verdade. Como eu sempre gosto de comentar com vocês, o Profeta, ele é uma historinha que consiste basicamente no seguinte. Ele fala da vida de um homem, Al-Mustafa. Al-Mustafa significa o eleito, o escolhido. Ele era um homem sábio, tinha um certo nível de sabedoria considerável, que sai da ilha onde ele vivia e vai para uma cidade. Ele percebe que essa cidade necessitava da sua orientação, da sua sabedoria. Essa cidade se chamava Orfalese. Só que ele chega lá e as pessoas não dão a mínima importância para a presença dele. Ele passa 12 anos vivendo nessa cidade como se fosse um mendigo, um eremita. Ninguém quer ouvir nada que ele tem para dizer. E depois de 12 anos, ele olha no horizonte, ele vê uns barqueiros da sua terra vindo, diz, agora eu vou embora, pegar carona com esse pessoal e vou voltar para a minha ilha. Aí é que se produz aquele prodígio que sempre se produz no ser humano. Consciência acontece por contraste. Você valoriza as coisas quando vai perdê-las. Lembra? Sempre ressaltamos esse ponto que é importante entenderem. No contraste entre 2 planos se produz a consciência. Nós geralmente entendemos, eu exemplifico sempre para vocês com cores, você percebe o vermelho porque ele termina aqui e começa o preto. Se o universo inteiro fosse vermelho, a gente não teria consciência dele. O som e o silêncio, percebem? No choque dos dois. Se soasse uma nota musical o tempo todo no universo, a gente não a perceberia, porque não há contraste. Aliás, Pitágoras dizia que soa a música das esferas, e que a gente não percebe porque ela não cessa, não gera o contraste. E a gente percebe o valor das coisas que tem quando perde. E dizem as boas ou más línguas, sei lá, que a gente percebe o valor da vida diante da morte. O contraste produz consciência. Então, quando vão perder Al-Mustafa, as pessoas dizem, nossa, ele vai embora. E a gente não aproveitou nada. Não perguntamos nada para ele. Que prejuízo. Cercam e dizem, você não sai daqui sem responder umas perguntinhas para a gente. Essas perguntinhas foram um livro inteiro. Felizmente, eles foram imbuídos subitamente dessa curiosidade e isso resultou no livro. Não sei se vocês sabem, porque isso é uma história, isso não é real, isso é um mito. Mas vocês sabem que o Tao Te Ching nasceu assim? Aquele de Lao Tse? Conhecem essa história? Lao Tse estava indo embora da China para a Índia, montado no seu touro. Aí o guarda de fronteira viu aquele cidadão idoso, ancião, em cima de um touro, e disse, onde é que o senhor vai? Vou para a Índia. Fazer o quê? Eu vou me recolher nas minhas meditações de sabedoria. O quê? Você tem alguma sabedoria? Eu acho que eu reuni alguma coisa. Então você não vai, não. Pode apiar do seu touro e escrever aqui tudo que o senhor descobriu, porque senão você não passa nessa fronteira. E diz que Lao Tse olhou para aquele homem maltrapilho, descalço. Esse homem está interessado em sabedoria, ele merece atenção. Um filósofo num lugar desse? E aí desce e escreve os 81 aforismos do Tao Te Ching. E a gente deve a esse guarda obscuro de fronteira, porque senão não saberíamos nada que Lao Tse tinha reunido como conhecimento. Isso dizem que é histórico, ninguém sabe dizer até que ponto. Mas o fato é que essas pessoas fizeram o mesmo com Al-Mustafa. O cercaram e disseram, enquanto você não responder as nossas perguntas, não vai. Cada um faz uma pergunta, e cada pergunta é um capítulo do livro. Aí qual é a proposta de Gibran dentro desse livro? Pegar as coisas mais importantes da vida humana. Ele faz uma listinha daquilo que é fundamental que o homem se pergunte e encontre respostas antes de deixar essa vida. Seja sobre o amor, sobre a amizade, sobre a justiça, sobre as leis, sobre o trabalho, sobre tudo o que você pode considerar como fundamental na existência humana.
E ele responde de maneira muito sintética. Isso para nós é terrível, gente. Sabe por quê? Vocês sabem disso, todos nós sabemos que nós somos a era da dispersão. Vamos entrar na história com esse nome, com certeza. Se eu falar para a gente se concentrar, sei lá, em qualquer coisa por 30 segundos, nesses 30 segundos que vocês estão tentando pensar nessas rosas, vai entrar a lista do supermercado, vai entrar as atividades do final de semana, vai entrar tudo no meio. Nós somos viciados na dispersão, somos muito dispersos. Então você imagina um cidadão que se propõe a falar sobre o amor em 2 páginas. Se você dispersar por 30 segundos, quanto você perdeu? Então não dá para dispersar. Isso para nós é extremamente difícil, porque você tem que ficar com a atenção fixa e mastigando palavra por palavra. A minha intenção era exatamente a gente pegar um pouco de filosofia e ir fixando, olhando palavra por palavra do que ele diz e tentando puxar o conteúdo. Porque, em geral, eu não conheço nenhuma pessoa que tenha lido Khalil Gibran que não se deslumbre pela beleza do que ele diz. Mas deslumbrar pela beleza é uma coisa, entender é outra. Tem trechos que são absolutamente obscuros se você não tiver algum embasamento filosófico. Né? Então, o que a gente tenta fazer, como eu já comentei com vocês, é pegar Gibran de 2D e passar para 3D, dar uma terceira dimensão, uma profundidade filosófica que ele tem. Não pensem em vocês que eu estou fazendo relações artificiais. Ele se refere à filosofia grega. Gibran lia Platão. Então, quando eu falo, isso tem a ver com tal coisa em Platão, eu não tenho dúvidas de que ele conhecia. Era um grande admirador da filosofia, não só ocidental, como também oriental. Ele faz menção a várias tradições. Tá? E outra coisa importante da gente relembrar, antes de entrarmos na nossa história de hoje, é que isso é um mito. Por que essa informação é importante? Para a gente, hoje, isso não significa muita coisa. Mas eu gosto de explicar para vocês, porque isso é fundamental dentro da filosofia, que um mito não é uma historinha inventada. Um mito é uma projeção daquilo que acontece dentro do homem do lado de fora, para que ele veja. O mito sempre tem um único personagem, que é a sua consciência dialogando com todos os elementos que vivem dentro de você. Se são elementos que te provocam admiração, alguma coisa, alguma virtude tua. Se são elementos que te provocam rejeição, um vício. Tá? Os personagens todos que tem dentro do mito são elementos internos, teus projetados do lado de fora, para que você os veja. Aristóteles dizia isso, eu acho interessante que hoje a gente não conheça mais essa tradição. Os mitos não têm muitos personagens, é só você. E como eu costumo comentar, que também acho importante, Jung, que é um pensador agora do século passado, que era um grande amante dos mitos, ele dizia o seguinte: os teus sonhos, a consciência onírica, aqueles sonhos mais lúcidos, também são assim. Não tem muita gente no seu sonho, só você. Se você está conversando com um personagem que te inspira sabedoria, é aquele ponto mais elevado da tua consciência. Um negócio que te dá asco, é uma preguiça, é um instinto que você não controla, mas tudo é você. Então é como se o Al-Mustafa, no final de um ciclo de 12 anos, porque 12 é o ciclo zodiacal, representa um ciclo de vida humana, ele estivesse reunindo com todos os elementos que ele reuniu na sua consciência ao longo da vida e fazendo um balanço de tudo que ele aprendeu. Vocês já devem ter ouvido falar que Platão tem um livro, não recomendo a leitura de jeito nenhum, ou se forem ler, leiam como último da lista, porque é extremamente complexo, que é o Timeu. O Timeu não é brincadeira, ele é um livro que parece que Platão fez, como dizia o professor Michel Echenique, que era diretor de Nova Acrópole, é um livro para gente grande. Ele é simbólico demais e muito difícil de entender. Mas tem algumas coisinhas, às vezes, que a gente pega, né, que são interessantes. Ele diz o seguinte, que a figura geométrica mais perfeita que tem é a circunferência, porque ela tem um centro e todos os pontos são equidistantes desse centro. Ele diz que isso é um símbolo muito eficiente da sabedoria. Não sei se você entende isso. Um centro, que é o homem sábio, a consciência que adquiriu sabedoria, e todos os elementos da sua vida ele atende de igual maneira, ele ilumina toda a sua vida com aquela sabedoria. Ou seja, a sua vida familiar, o seu relacionamento com as pessoas do trabalho, a sua convivência em geral, os seus pensamentos, suas emoções, tudo é igualmente atendido por aquela luz central. Toda a sua vida é iluminada por esse centro de sabedoria. Então, quando você pega todo mundo em círculo em volta de Al-Mustafa, é como se fossem todos os elementos da vida dele que foram iluminados pela sabedoria. Ele é um sábio, que harmonizou todas as coisas da sua vida à sua volta. Então, isso é um mito, isso está acontecendo dentro do homem. Tá? E, por último, um elemento que é interessante também é sabermos que toda vez que há uma pergunta, a pessoa que pergunta está diretamente relacionado, evidente, àquilo que é perguntado. Então, vocês vão ver que é sempre um personagem que tem um interesse direto
naquele assunto. E esse personagem existe também dentro de nós. E aí o trabalho, como eu falava para vocês, é um dos capítulos mais longos do livro, mas não é longo, porque mesmo os capítulos mais longos do Profeta são 2 páginas, 2 e pouco, e ele vai fazer uma colocação muito diferente daquilo que a gente conhece sobre o trabalho hoje em dia. Eu comentava ainda há pouco com algumas pessoas que não tem nenhum capítulo de Gibran que não nos surpreenda. É quase a gente ser alfabetizado novamente, né? Amizade, você faz uma expectativa. Aliás, eu acho interessante isso. Pergunta a si próprio, o que eu falaria sobre amizade? Depois você vê o que é que o Gibran fala. Ele vai numa direção totalmente diferente. Na maior parte dos casos. O que a gente chama de amor, ele vai para cá, a gente vai para cá. Bom, se são 2 posições, o senso comum hoje em dia vai para cá, e a visão dele vai para cá, um dos 2 tem que estar errado, não é? Porque é uma questão lógica, 2 pensamentos tão diferentes não podem estar ambos certos. Quem será? Quem será que tem mais razão? Quem será que vê em maior profundidade? É uma reflexão, não estou aqui para dizer que Gibran tinha verdade absoluta, mas eu tenho cá meu palpite de quem deve estar com mais razão. Mas não conhecia de absolutamente nada. Então, é como se a gente estivesse reconstruindo todos os elementos da nossa vida. Aqui no trabalho não é diferente. Tá? Então, começa o nosso poema, vocês sabem que a gente coloca ele na íntegra aqui na tela, ele vai estar todo aqui. Então o lavrador disse, fala-nos do trabalho. Dispensa explicações, evidentemente, é um homem que trabalha a terra e queria saber o que vem a ser o espírito do trabalho. E ele começa a responder, e ele respondeu dizendo, todas começam assim, né? Vocês vão perceber que ele vai colocar uma tônica muito forte nesse capítulo do que hoje nós consideramos associado ao trabalho. A própria palavra trabalho, vocês já devem ter ouvido falar, porque isso é muito comentado e é fato. A origem da palavra, vocês conhecem de onde vem? Tripalium, 3 paus, que era um instrumento de tortura que era usado no mundo latino. Ou seja, trabalho era associado é associado à palavra, ela tem uma carga de associação com escravidão. Não era todo o trabalho que era escravo em Roma, tá? Mas essa noção do trabalho escravo é que veio dar origem à nossa palavra atual. Ou seja, como algo que você é obrigado. E se não tivesse uma coerção te obrigando a fazer, não faria. Nós temos uma noção de que a felicidade é carpe diem, curta o seu dia, não faça nada. Quanto menos você fizer, melhor. Vocês perceber que a gente tem a impressão de que o mundo está todo em conflito. Se vocês pararem para perceber, as posições que as pessoas no mundo têm, sejam aquelas que trabalham para defender interesses de empregados, sejam aquelas que trabalham para defender interesses de patrões, em geral elas coincidem todas no mesmo ponto. Todo mundo quer trabalhar menos e ganhar mais. Não é assim? O que um patrão quer? Não fazer absolutamente nada e ganhar o máximo, ter uma margem de lucro enorme. E os empregados pressionam para quê? Diminuir a carga de trabalho e aumentar o salário. E, em geral, é uma unanimidade. Todo mundo quer trabalhar menos e ganhar mais. O trabalho é tido como uma tortura. E qual é o grande paraíso pelo qual todo mundo espera ansiosamente? A aposentadoria. Isso vai ser bom demais. Tá? O dia que eu me libertar desse jugo, aí eu vou ser feliz. Isso é bem curioso e bem interessante. Eu, inclusive, numa ocasião, fiz uma palestra só sobre isso, porque tem muito assunto, gente. É muito interessante. Eu comentava com vocês, numa dessas palestras, que há um médico que fez uma teoria. Vocês podem achar bizarro, e eu não sei se é real ou não é, mas eu achei muito interessante a colocação dele. Que ele diz, as pessoas ficam toda a sua vida dizendo, o dia que eu parar de trabalhar, não vou fazer nada. Vou colocar os pés para cima, não vou fazer nada. A felicidade é o dolce far niente, ou seja, não vou fazer nada. E ele diz, olha, as pessoas não percebem que existe uma programação mental quando você fica insistindo nisso a vida inteira. Só existe uma maneira de você não fazer nada, que é você estar morto. Porque se você está vivo, você está fazendo alguma coisa. Então existe uma incidência estatística muito grande de pessoas que de fato morrem até 2 anos depois da aposentadoria. Isso é estatístico. Ele diz, será que as pessoas não estão se programando para isso? Porque quando você diz para o seu corpo, não vou fazer nada, como será que ele decodifica isso? Ele quer morrer. Sim, senhor, deixa comigo. Percebe? É como se fosse uma programação mental, porque quem está vivo está fazendo alguma coisa. Existe essa possibilidade. Tá? E também aquela ideia de que, quando eu me aposentar, aí sim vou fazer aquilo que eu sempre sonhei. Aí começa uma coisa muito engraçada, que se chama o circuito dos aposentados. A pessoa vai, faz dança de salão, desiste.
Começa a viajar, cansa. Vai fazer artesanato, desiste. Vai fazer não sei o que, desiste. Você percebe que ela fechou esse circuito quando ela começa a visitar o seu local de trabalho. Isso é sintoma de que ela percebeu que bom mesmo era lá. E, na verdade, não é que seja bom mesmo ou mal mesmo. A verdade é que não existe nada no mundo que não seja dual. Vocês acham que existe algum lugar no mundo, alguma tarefa, alguma função que não tenha coisas desconfortáveis e confortáveis? Quando nós idealizamos as coisas, só vemos aquilo que elas têm de agradável, não vemos o outro lado. Quando vamos de vê-las, vemos que tudo tem algo de árduo. É que talvez o mais fácil seja aquilo que eu já dominava realmente. E que talvez deixar que a natureza escolha por mim seja mais sábio do que escolher por mim mesmo. Porque talvez a natureza saiba mais da minha necessidade do que eu. Talvez a natureza conheça a mim mesmo mais do que eu. Porque às vezes morremos estranhos para nós mesmos. Tá? Enfim, essa ideia do trabalho hoje é uma coisa complexa, porque se tornou realmente um castigo, uma tortura. Tá? E a libertação é não fazer nada. É curioso porque vocês percebem que todo o universo está em evolução. Nós vemos que, por exemplo, o reino mineral, a experiência das pedras é a inércia, a experiência das plantas, absorver energia, fazer fotossíntese, não é isso? A experiência dos animais é o mundo emocional, a experiência do homem começa a entrar no mundo mental. Quando o homem coloca como felicidade não fazer nada, ele está querendo ser uma pedra, ou seja, voltar lá atrás, porque essa experiência, a inércia é a felicidade do reino mineral. A realização, nós vamos falar um pouco sobre isso, consiste em trazer à realidade aquela ideia em função da qual fomos criados. Os homens não foram criados para serem inertes. A inércia é muito boa num diamante, produz a mais dura de todas as pedras, mas num homem é preguiça. Ela não foi feita para ser aplicada aos homens, e sim às pedras, percebem? Como nós não temos nenhum referencial de quem somos nós e o que nos corresponde, não trazemos esse referencial à realidade, não nos realizamos. Então ele vai trabalhar sobre essa ideia, essa divisão entre o que é o trabalho e o que é a nossa concepção do trabalho. Vós trabalhais para acompanhar o ritmo da terra e da alma da terra, pois ser indolente é se tornar estranho às estações e afastar-se do cortejo da vida. Ou seja, todo o universo vibra. Existe uma máxima egípcia de um cidadão chamado Hermes Trismegisto, que ele dizia que todo o universo é vibração, tudo vibra. Há um pensador grego que também falava sobre isso, Heráclito. Tudo o universo vibra. Você percebe, por exemplo, no teu corpo, se alguma coisa no teu corpo não quiser fazer nada, talvez essa coisa seja suficiente para inviabilizar o corpo como um todo. Porque toda a vida do teu corpo é sustentada por ritmos do coração, o ritmo peristáltico do intestino, o ritmo da respiração nos pulmões. O coração, não quero, agora eu quero tirar férias. Quero me aposentar. Ele não pode perder o ritmo jamais, ele tem um compromisso com a vida. A vida se sustenta com ritmo em todos os planos. Agora, cada coisa tem um ritmo que lhe é próprio. Eu falava para vocês dos minerais que vibram de um jeito, os vegetais que vibram de tudo. Diz que a identidade, isso é uma coisa complexa, é uma noção egípcia. O nome interno eles chamavam. A identidade mais profunda dos seres é encontrar o ritmo de vibração que a natureza sonhou para eles. O homem deveria vibrar gerando valores, virtudes, sabedoria, deveria vibrar diante da fraternidade, da honestidade, da generosidade. Os animais diante dos instintos, os vegetais diante da energia, os minerais diante da possibilidade de resistência. E diz que quando cada um vibra fazendo aquilo que lhe corresponde, é que nem uma orquestra. Você produz um acorde musical. Tudo entra em harmonia. Agora você tira uma coisa aí que não vibra da maneira que a natureza esperava dela, você desafina a orquestra do universo. Vocês entendem isso? Vocês acham que a orquestra da natureza, nesse momento, na Terra, está desafinada porque quem não está vibrando no ritmo correto? Vocês acham que é quem é o desafinado nessa história? Será que são as pedras? Será que são as plantas? A natureza precisa de uma planta presente, ela cumpre o seu papel. Necessita de um animal presente, ele cumpre o seu papel. Instinto de sobrevivência, instinto de perpetuação da vida. Os homens, a natureza precisa de homens que gerem valores, virtudes, sabedoria. Cadê os homens para dizer presente? Percebem que há um vácuo, um vazio, há alguém desafinado nessa orquestra. E isso desafina toda a sinfonia do universo, digamos assim, quebra o acorde.
Os homens, nesse momento, não têm identidade. É como se você tivesse pego os instintos animais e colocado uma mente que se virou para potencializar esses instintos e não para atingir um objetivo humano. Então se tornou um animal racional, como diz a nomenclatura científica, né? Ou seja, instintivo e potencializando os instintos através da mente. Isso é pior do que um leão, isso é pior do que qualquer predador que vocês possam imaginar. A mente ela é muito útil quando se volta para uma finalidade humana. Tá? Então todo o universo vibra, tem um ritmo. E quando cada coisa encontra a sua natureza, entra em harmonia. Tá? Isso é uma coisa muito interessante que vocês vão ver, essa questão de harmonia e desarmonia. Qualquer filósofo do passado, aliás, não só filósofos, grandes personagens políticos, como um Júlio César, quando ele ia fazer uma campanha militar, que ele via que as coisas iam se harmonizando, ele precisava de uma arma, tinha um ferreiro que fazia essa arma, ele precisava de um soldado para tal posição, encontrava essa pessoa. Quando ele via que a natureza ia potencializando o seu trabalho, ele dizia, estou indo na direção certa. Porque o meu avançar nessa direção está gerando harmonia, a natureza está me trazendo as ferramentas que eu preciso. Agora, se eu caminho numa direção e as portas vão se fechando, eu tenho que ir arrombando as portas vão se fechando, eu estou gerando desarmonia. Por aí deve haver alguma coisa errada. Eu não devo estar na direção correta. Porque a natureza não está gerando uma sincronicidade onde ela some para aquilo que eu estou fazendo. Então não é interesse dela aquilo que eu estou fazendo, é um interesse egoísta meu. Ele diz que quando o homem encontra o seu lugar no universo, o que ele faz é bom para ele e é bom para o todo. Então, à medida que ele vai caminhando, a natureza vai trazendo ferramentas. E isso Jung chamava de sincronicidade. Você movimenta o universo para trazer as ferramentas que você necessita. Por quê? O teu bem é o bem do todo. Você está em harmonia. Agora, se você está desafinando, ninguém vai dar mais instrumento musical para você nessa orquestra. Se te dão mais instrumento musical é porque você está afinado. Entende? Potencializam você porque você está afinado. E isso é a sincronicidade de Jung. Fatos sincrônicos são. Conto de fada fala demais isso, gente. O príncipe vai salvar a princesa. Ele precisa de uma espada, ele acha uma cravada na pedra. Ele precisa de uma capa, acha uma que um velhinho dá para ele. Ele vai sendo armado e vestido ao longo da trajetória. Por quê? Porque a direção dele é justa, nobre e boa. Interessa ao universo, não é um propósito egoísta. Aliás, quando a gente falou sobre os filhos, alguém estava nessa palestra de Gibran sobre os filhos? Muito bonita essa passagem. Ele diz que toda a relação que a natureza tem com os homens era a relação que a gente deveria ter com as pessoas que a gente ama. Por exemplo, os filhos. Sabe o que significa isso? A natureza chega para os seus filhos e diz, para subir, para evoluir, para crescer, conta comigo. Para descer, desce sozinho. Não é interessante isso? Para fazer bobagens, só. Agora, quer crescer? Estou com você. Entende? A natureza faz isso. Você trabalha para um propósito maior? Estou contigo. Eu somo. Egoísmo, sozinho. Né? E se você está caminhando muito sozinho, para olhar. Se o teu propósito não está sendo muito egoísta. Então, ele vai continuar. Quando trabalhais, sois uma flauta, através da qual o murmúrio das horas se transforma em melodia. Quem de vós aceitaria ser um caniço mudo, quando tudo mais canta em uníssono? Ou seja, a orquestra está toda afinada e você não tem melodia, você não tem som, você não se harmoniza. Toda a natureza emite constantemente todo tipo de energia, todo tipo de matéria-prima. E tem um pensador muito interessante que se chama Sirihan, agora do século passado, que ele dizia que as coisas que vêm para você não são para ficar com você. Você é como se fosse um posto de enriquecimento dos dons da vida. Eu acho essa expressão muito bonita. Sabe o que significa a vida te dar coisas? Não é para você reter, é para você enriquecê-las, colocar o teu potencial e passar adiante. Entregar o fluxo da vida. As coisas passam por você para serem enriquecidas, ou seja, você trabalhar sobre elas, requintá-las, enriquecer com o teu potencial e te mandar embora para a vida. Nós somos um posto de enriquecimento dos dons da vida. Se você retém os dons da vida, você vai perdê-los. E eles perdem o sentido. As coisas passam através de você e saem de você melhor. Eu conto sempre para vocês, porque eu acho muito bonito isso, várias palestras já comentamos sobre isso, uma passagem em que Beethoven, já totalmente surdo, ele dizia o seguinte, que ele não se suicidava. Vocês imaginam um compositor totalmente surdo? Ele diz, olha, eu não me suicido porque eu sinto que eu ainda tenho uma missão para cumprir. Deus me deu um recado para entregar aos homens, que é a minha música. Eu ainda não terminei de dar o meu recado. Então eu não posso morrer agora.
Percebam que, de uma certa maneira, nenhum de nós é Beethoven, mas temos um recado a dar à humanidade, que só nós podemos dar. E isso é o nosso trabalho. Quando enriquecemos essas energias, esse vento que entra pela nossa flauta e ele sai como melodia, quando enriquecemos os dons da vida, nós estamos deixando a nossa marca no mundo. Somamos, fizemos diferença, não vivemos em vão. Uhum. E lembrem que eu falo sempre para vocês sobre aquela frase taoísta, mais uma vez, Lao Tse, que ele dizia que a vida é como se fosse um caniço, uma flauta, onde o sopro do espírito entra e tem que sair ar puro. Se nós estamos todos obstruídos por dentro, o sopro do espírito entra e sai pó do outro lado. A luz do espírito entra e tem que sair luz. Se estamos todos obstruídos no meio, a luz do espírito entra e sai sombra. Aí ele diz, as sombras nasceram no mundo porque os homens se tornaram opacos. Se encheram de obstruções. Obstrução é egoísmo, é falta de fraternidade, é falta de generosidade, é falta de capacidade de amar. Nós vamos falar bastante sobre isso, porque Gibran vai associar estreitamente trabalho ao amor. Estreitamente. Então, os dons da vida entram e você tem que fazer com eles melodia, e entregar ao mundo melodia. Porque essa melodia justifica a tua existência. Eu deixei melodia no mundo, eu não existi em vão. Sempre vos disseram que o trabalho é uma maldição e o labor uma desgraça. Mas eu vos digo que quando trabalhais, realizais parte do sonho mais longínquo da terra, desempenhando assim uma missão que vos foi designada quando este sonho nasceu. E apegando-vos ao trabalho, estarei de verdade amando a vida. E quem ama a vida através do trabalho, partilha do segredo mais íntimo da vida. Então, quando a natureza foi criada, ela foi criada para dar oportunidade de todos os seres crescerem até aquele sonho. Todos os seres têm um sonho. A natureza criou os seres para chegarem a uma perfeição, como se ela tivesse criado todas as pedras para serem diamantes, todos os homens para serem generosos, fraternos, íntegros. Ela criou todos os seres para caminharem em direção ao seu ideal. A natureza é idealista. E quando um ser cresce, ele dá exemplo para todos aqueles que se inspiram nele. Platão ele costumava dizer que a melhor coisa que você pode fazer pelas pessoas que ama é crescer. Porque só assim você dá um referencial correto de vida para elas. A melhor coisa que você pode fazer pelos que ama é crescer como ser humano. Então, fixem essa ideia que para Gibran é importantíssima. Já falei para vocês que ele tem um outro livro belíssimo, que são as cartas que ele troca com Mary Haskell e que ele fala concretamente sobre isso. O homem e os seres como um todo vieram ao mundo para um trabalho fundamental, que é a construção de si mesmos. E se não fizeram isso, não fizeram nada. Entendem isso? Se você veio ao mundo e não se construiu mais parecido com o modelo de ideal humano, se não deu um passo em direção a esse ideal, em suma, a sua vida se resume a nada. Porque essa é a grande tarefa de toda a criação. É como se vocês imaginassem o seguinte, nós somos educadores e resolvemos reformar o 2º grau. 3 anos está muito pouco, vamos colocar 5? O que você acha? Vamos incluir mais umas disciplinas, tomara que não tenha nenhum secundarista aqui que vai querer me matar. A gente reforma o 2º grau. Ele existe no plano das ideias, ninguém entrou lá ainda. Mas no plano das ideias já existe direitinho o que você vai estudar no 1º, 2º, 3º, 4º, 5º ano. E a habilidade que uma pessoa que chega ao 5º ano tem que ter. Imaginem que a natureza fez isso com a condição de todos os seres, inclusive o ser humano. Antes que existisse o primeiro ser humano, a natureza já tinha sonhado com esse processo, no plano das ideias. Como se começa o processo, como se avança o que é um homem ideal. E ela espera que alguém cumpra esse trajeto. Do ponto de partida, que é aquele ser mais rude, quase que um animal, até um ser que é puro valor, virtude e sabedoria. E ela sonha com isso. Existe no plano das ideias desde que o universo foi criado. O ideal de cada coisa. E isso é intuitivo para nós, gente. Não sei se vocês percebem, isso parece complicado, mas não é, isso é óbvio. Eu me recordo que muitos anos atrás, não vou nem dizer para vocês quantos, porque fica indelicado, vocês vão descobrir minha idade, como se isso fosse um mistério, né? Muitos anos atrás, eu dava aula no curso de filosofia, essa história é bem conhecida, porque para mim foi muito engraçado. Cada vez que alguém me faz uma pergunta bizarra, não sabe o favor que está me fazendo, porque isso me gera 20 anos de exemplo. Eu dava aula de uma tradição oriental, que é o Bhagavad Gita, um livro muito bonito da Índia, que mostra uma guerra
E, na verdade, essa guerra é um mito, ela está acontecendo dentro do homem, entre as suas virtudes e os seus defeitos. E eu falava a respeito dessa necessidade do homem lutar para construir a si próprio, lutar contra a sua inércia, contra as suas debilidades. Aí tinha um garoto, esse menino devia ter uns, 17 anos, não era maior de idade. Ele virou e falou assim: olha, eu estou satisfeito como eu sou. Por que eu vou lutar para ser melhor? Estou feliz desse jeito. Perder tempo com isso? Eu gosto daquilo que eu sou, do jeito que eu sou. Por que eu lutaria para ser melhor? Eu achei muito engraçado, um garoto de 17 anos, satisfeito com o que é, imagina. E eu fiquei pensando, como é que eu vou explicar isso para esse menino? Foi uma coisa assim, que eu tive que inventar do nada na hora. Eu imaginei a seguinte situação: imagina que você tem uma quantidade X de dinheiro e quer comprar um aparelho de som. Aí eu digo: você quer comprar um aparelho de som? Eu tenho lá em casa, vou vender para você. Estou vendendo, que coincidência. Ele tem alguns problemas. Toca-disco CD está um pouco torto, o disco faz assim. O rádio não pega todas as estações, mas o resto está ótimo. O resto o quê? O resto o quê? É lógico que com aquele limite de dinheiro que ele tem, ele não vai querer comprar uma porcaria de um som como esse, ele vai querer comprar o mais próximo possível do som ideal, não é isso? Que tenha uma boa definição de som, uma boa qualidade, durabilidade, ele quer o som ideal. O carro, ele quer o carro ideal, o mais próximo disso. A sua casa, ele quer a casa ideal, não quer uma casa que desmorone na sua cabeça. De tudo ele pede que seja ideal, mas de si mesmo ele aceita ser qualquer coisa. Não é curioso isso? Para si próprio, ele aceita qualquer coisa. Se nós temos uma coisa que não tem nenhuma proximidade do ideal, um som como esse meu, já teria colocado na lixeira. E vocês acham que nós somos uma exceção no universo? A natureza não vai nos lançar dentro de um grande lixão cósmico porque não servimos? Não cumprimos com o nosso papel? Não preenchemos a identidade que ela sonha para nós? Todos nós temos uma necessidade de ideal. Por que só nas coisas e não em nós mesmos? Quem foi que nos disse que estava bom ser só isso, que não poderíamos sonhar alto, não poderíamos ser muito mais? Não poderíamos ter um ideal humano e buscá-lo? Porque nisso consiste a vida, segundo Gibran, na construção de si próprio. E se você faz isso, é a melhor coisa que você pode fazer por todos os demais, porque você dá um exemplo de que isso é possível. Dá um referencial de que isso é possível. Então, aquele que se apega ao trabalho está de verdade amando a vida, porque essa é a lei da vida. A vida sonha que todos os seres construam a si próprios e avancem em relação ao seu ideal. Helena Blavatsky, que é uma grande filósofa do século XIX, ela dizia que, se vocês imaginarem o cosmos, o universo em todas as direções, deve haver inúmeros seres, porque vocês acham que a vida só existe aqui? Isso não tem muita lógica, deve ter em outras direções. Deve haver inúmeros seres. E eu não sei o que eles estão dizendo, eu não sei a língua que eles falam, mas eu sei do que eles estão falando. A única coisa importante que se diz nos 4 cantos do universo é: precisamos voltar para casa, precisamos progredir em direção à unidade. Em que língua eles falam isso, eu não sei, mas eles estão falando disso. Nós precisamos crescer. Percebem? Não é muito lógico? Será que alguém tem assunto mais importante do que esse nos 4 cantos do universo? Não sei qual a língua, mas eles estão falando disso. Porque isso é uma lei universal. Temos que voltar para casa, temos que voltar para a unidade. Então essa é a lei da vida, é o segredo mais íntimo da vida. Lembrem daquilo que diz lá no Antigo Testamento: voltar à casa do Pai com os braços repletos de frutos. Tudo aquilo que a nossa consciência recolheu ao longo do caminho, voltar para a unidade. E nos 4 cantos do universo deve ser assim. Mas, se em vossas dores chamardes o nascimento uma aflição, e a necessidade de suportar a carne uma maldição inscrita na vossa fronte, então eu vos direi que só o suor de vossa fronte lavará esse estigma. Que de fato não é fácil estar no mundo. De fato, é complicadíssimo a gente imaginar que temos um corpo, dentro dele energia, dentro dele emoções, dentro dele pensamento, tudo isso vibrando, e de uma hora para outra, puf, isso desaparece e ninguém sabe dizer para onde foi. Tem coisa mais paradoxal do que isso? Por muito que nós tenhamos muitas doutrinas por trás para explicar, isso é paradoxal. Para onde vai a vida? E de onde ela veio antes? Qual é o sentido de tudo isso? Quais são as regras do jogo? Existe dentro de nós uma inquietude para entender tudo isso. E, ao mesmo tempo, a dificuldade da matéria que a gente arrasta. Se eu peço para vocês, pensem na casa de vocês. Num minuto, pensei, voltei para cá. Agora, levem esse corpo para a casa de vocês. É difícil, tem que levantar, tem que caminhar, tem que pegar um transporte. É inerte a matéria orgânica que a gente arrasta para lá e para cá.
é difícil, às vezes nos imobiliza. Então é um drama às vezes. Quando a gente começa a entender o sentido da vida, às vezes o tempo já é exíguo. Ele diz, só tem duas possibilidades de você fazer aquilo que te corresponde. Você de alguma maneira vai ter que irrigar a terra, ou através do teu suor ou através das tuas lágrimas. Você não quer ficar eternamente brigando contra a natureza pelas dores da vida? Trabalhe para tornar mais amenas as dores daqueles que vêm atrás. Trabalhe para construir para você um caminho mais plano, não por você, mas por quem vem atrás. Pense mais como todo. Ou seja, faça o que veio fazer, dê o seu recado. Porque de qualquer maneira isso é inexorável. Viemos aqui para isso e não há como. Por muito que as pessoas tenham visões diferentes, valores diferentes, é muito difícil alguém me convencer que o homem não veio ao mundo para sair da ignorância e chegar à sabedoria. Será que ele veio aqui fazer o quê? E se é isso que nós viemos fazer, então vamos começar a fazer agora. Por que adiar? Por que fazer com mais dor? Porque quanto mais o tempo passa, reunimos mais dificuldades. O momento em que tomamos consciência é o momento de começar a caminhar. Tá? Então não tem jeito. Viemos para fazer um trabalho fundamental que é a construção de nós mesmos. E isso é inexorável. Então vamos começar agora, já que entendemos. Tá? Os egípcios, eles têm um livro chamado Livro dos Mortos Egípcios, uma frase. Eu tenho o hábito de, quando não entendo alguma coisa, e são muitas, eu memorizo, porque um dia vai cair essa ficha. E às vezes cai, algumas não caíram até hoje, mas eu ainda tenho, ainda tenho fé que cairão algum dia. E essa dizia mais ou menos o seguinte: ó discípulo, quando despertares, levanta e corre. Falei, gente, esse pessoal fazia Cooper pela manhã. E depois, lendo Platão, lendo outras coisas, eu fui ver que eles estavam dizendo, quando você despertar, ou seja, quando tomar consciência do sentido da vida, levanta e ganha tempo. Não perde tempo à toa. Ah, poderia ter sido antes, não interessa. Foi agora. Deixa eu levantar e ganhar tempo, porque eu entendi. O sentido da vida é esse. Então eu não vou perder mais tempo. E olha, ninguém me deu um argumento convincente de que o sentido de vida não seja esse. Alguém tem alguma sugestão melhor? O homem veio ao mundo para sair da ignorância e chegar à sabedoria. E quando ele chega à sabedoria, ele presta um serviço a todos os outros seres, porque não existe um problema grave na Terra hoje que não seja fruto da ignorância humana, que não seja fruto do egoísmo humano. Problemas ecológicos de todas as naturezas, problemas na fauna, flora, tudo o que vocês imaginarem, vem do homem predador, do homem não fazer aquilo que lhe corresponde, vem do egoísmo. Olha, na verdade, vocês vão perceber que hoje está muito difundida essa ideia de que o grande problema do homem atual é ele acreditar em dogmas. Eu percebo que quando as pessoas têm muito medo de dogma, é porque já estão dogmatizadas. Não sei se vocês já assistiram uma história muito bonita, quem não assistiu vale a pena. Estou tentando converter algumas pessoas a serem adeptos da ópera, ainda não consegui nenhum seguidor, pode ser que você seja o primeiro. Porque tem uma ópera do Mozart, que é a Flauta Mágica, onde ele coloca dois personagens, um príncipe que queria se tornar mais nobre e o outro Papageno, que era um caçador de pássaros, que só queria arrumar uma namorada e sobreviver. Hoje, se você diz para as pessoas que existe alguma coisa melhor do que sobreviver confortavelmente, elas ficam ofendidas e acham isso um absurdo. Isso é um dogma. E as pessoas estão com medo de dogmas e já estão dogmatizadas. Que existe alguma coisa melhor do que sair do seu conforto, dos seus interesses pessoais, elas ficam ofendidas. E isso é um dogma. As pessoas estão dogmatizadas até o último fio de cabelo. Tem tanto medo de dogma, por quê? Bom, eu vou estudar a filosofia platônica, vou me dogmatizar. Olha, você só vai trocar um dogma por outro, porque dogmatizado você já está. Tenta. Tenta. Procura alguma coisa diferente, tenta refletir, tenta procurar respostas. Bom, se lá na frente você chegar à conclusão que não era, que Platão é um fanático que está te enganando, sempre pode mudar, mas pelo menos você quebrou as correntes da caverna, como dizia o próprio Platão, tentou sair do inconsciente coletivo, tentou ver a vida pelos seus próprios olhos. Tá? Vocês percebem que Platão, se vocês não concordarem, a culpa é dele, eu sempre dou inclusive o site www.platão, escrevam para ele, ele dizia isso, que quem fala muito de comida é porque está faminto. Quem fala muito de liberdade é porque está preso. E, em geral, a nossa sociedade fala de dogma o tempo todo, estão dogmatizados até o último fio do cabelo. Você entra, às vezes, numa universidade e as pessoas falam, porque as religiões são dogmatizadas. Mas as religiões são dogmatizadas porque acreditam que a verdade é aquilo que está num livro. A maior parte deles também acredita. Só que é outro autor o livro. Porque não tem experiência prática nenhuma daquilo. Decoraram o que disse Martin Heidegger, Edmund Husserl. Não tem experiência prática nenhuma daquilo. Acreditam porque fulano falou.
Então qual é a diferença? Só muda o autor do livro. Então cuidado, não tenham tanto medo. Tentem, arrisquem, não deu, muda. Ninguém está te aprisionando quando você tenta pensar. Está te aprisionando quando você não pensa. Porque aí você já está dogmatizado, entendem? Quem não se compromete com nada já está comprometido com a pior das causas, que é a causa dos alienados. Faça a experiência de refletir. Vale a pena. Eu posso me enganar? Pode, mas você aprende até com engano. Ninguém está te aprisionando, tenta outra coisa. Bom, continuando. Disseram-vos que a vida é escuridão, e no vosso cansaço repetis o que os cansados vos disseram. E eu vos digo que a vida é realmente escuridão, exceto quando há um impulso. Interessante, né? Ele vai continuar com essa reflexão. A vida é de fato escuridão, exceto quando há um impulso. Por que não tem escuridão aqui nesse momento? Porque tem uma luz nessa lâmpadazinha, não é? De onde veio essa luz dessa lâmpadazinha? Sabe o que foi? É uma água que estava correndo, uma energia da natureza que estava fluindo. Alguém vai lá e retém inteligentemente essa água, faz uma barragem, não é? Liberta inteligentemente essa água, tira disso energia que gera o impulso que gerou essa luz que está aqui. A força que a natureza te dá, trabalhada inteligentemente, enriquecer os dons da vida e gerar luz. Isso é um simbolismo que eu acho muito interessante, inclusive no que ele vai falar em continuidade, porque encaixa muito bem nesse exemplo da barragem. E todo impulso é cego, exceto quando há saber. E todo saber é vão, exceto quando há trabalho. E todo trabalho é vazio, exceto quando há amor. Então perceba, a barreira está ali, a água fluindo. Aí o cidadão vai e com sabedoria retém, mas retém deixando um vazadouro, através do seu trabalho, para que essa energia possa ser aproveitada, né? E quando essa energia é aproveitada, ela gera o quê? Luz. Você percebe que aí tem saber, tem trabalho e tem amor? Numa continuidade do trabalho, necessariamente, quando é feito na direção correta, ele desemboca em amor. Ele é construtivo, ele gera mais luz para a humanidade. Se o teu trabalho não gera luz nem para você, nem para ninguém, não é trabalho, é mecanicidade. É o apertador de parafusos lá do Charlie Chaplin. Trabalho é amor. No fundo, vocês vão perceber que qualquer objeto que você construa através do trabalho não vai resistir mais do que alguns anos. Essa casa, essas cadeiras, essa mesa, nada disso vai ser eterno. Mas o amor que eu empreguei nesse trabalho pode ficar impregnado nos seres humanos eternamente. Ou seja, a essência do que vai durar no trabalho é o amor que você empregou nele. Vocês já devem ter ouvido muito essas histórias, porque são muito comuns. Conta-se, por exemplo, uma que a gente gosta muito de contar dentro do curso de filosofia, são dos 2 construtores de catedral. Que havia 2 homens trabalhando na catedral de Chartres, na França. Aí alguns monges vieram conversar com o primeiro, eles estavam construindo um muro, o mesmo muro. Eles chegaram para o primeiro e perguntaram, o que você está fazendo? Estou fazendo um muro para ganhar tantas moedas. Bom, aí eles pararam um segundo, o que você está fazendo? Acho que ele se detém, olha para o ar e responde, eu estou construindo um templo. Vocês percebem que o templo está em cada pedra que ele está colocando ali? E não é igual às pedras do primeiro? Está impregnado em todas as coisas o estado de espírito de quem as fez? Isso é curioso e interessante quando você pega, por exemplo, para estudar uma cidade como Roma, um pater família, jamais entrava numa casa para morar com a sua família, que já tivesse morado gente ali, se antes fazer todo um processo de limpeza do ambiente, que eu não sei como era, gostaria de saber, não só no plano físico, mas no plano emocional. Quer dizer, querendo ou não, as pessoas deixam tudo impregnado das suas emoções, dos seus pensamentos, e quando não são boas, são terríveis. E quando são boas? São maravilhosas. Quando não são boas, podem ferir a vida, e quando são boas, podem criar vida. Podemos deixar impregnado em todas as coisas aquilo que somos como um recado para a humanidade, como uma herança. E aquele que se dispuser a herdar, a receber essa herança, vai começar de onde paramos, não vai começar do zero, porque isso é inexorável. Existem, inclusive, eu não sei se vocês acreditam nisso, não sei nem se eu acredito nisso, mas a gente ouve falar de pessoas que têm dons paranormais que encostam num objeto e são capazes de ler a história que está gravada naquele objeto. Uma pessoa passou por aqui e fez tal coisa. Não sei se isso é verdadeiro ou não, mas se isso é verdadeiro, é sinal de que as nossas emoções e pensamentos ficam impregnados nas coisas, para bem e para mal.
E o espírito com que fazemos as coisas não constrói simplesmente coisas, porque essas vão acabar, constrói homens, ajuda a construir homens. Muito daquilo que somos hoje veio do esforço de muita gente que nos precedeu, embora a gente não tenha consciência disso, que recebemos. Quantas pessoas a gente já falou delas aqui essa noite? Nós não temos uma dívida com essas pessoas? Quantos pensadores? Tá? É o trabalho deles que nos ajudou a chegar ao ponto que chegamos. Tá? Então, todo trabalho é vazio, exceto quando há amor. E o que é trabalhar com amor? É tecer o tecido com fios desfiados de vosso próprio coração, como se vosso bem-amado fosse usar esse tecido. Como é bonito, né? Esse pensador que eu falava para vocês, do século passado, que é Sirihan, ele diz o seguinte, que você deve perder o seu coração todos os dias e passar todo o seu dia procurando o seu coração. Quando você chegar ao final do dia, perceberá que o seu coração é o coração de todas as coisas. Vocês sabem o que é isso? Perder o seu coração e procurá-lo em todos os lugares? Significa que em todos os lugares vai ficar um pouco do seu coração. E isso é o trabalho, porque se não fica um pouco do seu coração nas coisas, você não fez nada. Porque você tirar uma coisa de cá, trazer para lá, trazer para cá de volta, com o tempo tudo isso vai deixar de ser. Construir ou destruir, tudo isso vai deixar de ser. Mas se deixamos amor impregnado nas coisas, isso é uma lei eterna, que não vai deixar de ser. Algum tempo atrás, lá vou eu passar para vocês mais um exemplo de sala, como eu falei para vocês. São preciosos, né? Eu me recordo que uma aluna me dizia uma coisa que eu achei bizarro na época. Ela dizia o seguinte, a natureza, através de um processo de seleção natural, elimina tudo aquilo que cai em desuso. Então, se tem alguma parte do corpo de um animal que passa várias gerações em desuso, durante algum prazo aí, deixa de existir. E quer saber de uma coisa? Eu acho que a natureza com o tempo vai eliminar o amor, porque a gente não usa isso para nada. Isso vai cair em desuso e vai ser eliminado nas gerações futuras. E era uma jovem, muito jovem, muito jovem. Eu fiquei muito impressionada com aquilo. Porque é uma visão tão estrita do amor. O que ela acha que é amor? Beijinhos de namorados? O que é o amor? Se você parar para procurar o amor pelo seu dia fora, fazer um pouco aquilo que Sirihan falou, você vai ver como é que ele está nos mínimos detalhes. Ou então as coisas simplesmente não fluem. Achei muito curioso que hoje de manhã eu estava passando para o banco no meu trabalho e tinha uma senhora com uma bengalinha, que eu nunca tinha visto na minha vida. Ela olhou para mim e disse, bom dia. E aquele bom dia estava transbordando de amor aquele dia. Ela salvou o meu dia, porque eu não teria noção de que um dia tão precioso. Aquilo não foi um ato de amor? Me recordo que eu estava na lanchonete, o cidadão chegou em cima do balcão e colocou dois pacotinhos de guardanapo, um pacotinho de molho e disse, moça, reaproveita, porque eu nem toquei. Eu olhei para aquela coisa singela e disse, é um ato de amor. Aquelas portas que tem aquela mola que abre e fecha, uma pessoa passou e viu que vinha um rapaz atrás, voltou e segurou. Isso não é um ato de amor? Vocês percebem, se a vida fosse cheia dessas coisinhas, que tipo de vida teríamos? Nas mínimas coisas. Alguém que olha para você e diz, bom dia. Amor não é só beijinhos de namorados. Amor é uma coisa que está impregnada nas pegadas de um ser humano de verdade. Você olha e diz, por aqui passa um ser humano, tem uma florzinha num vaso. Aqui, ó. Tem uma florzinha num vaso. E como isso faz diferença? Quando alguém segura a porta, quando alguém olha nos teus olhos e diz bom dia, quando alguém devolve uma coisa que não foi tocada, não foi aproveitada, quando alguém usa um objeto e silenciosamente diz obrigado por você ter me servido, respeita as coisas, respeita os homens. Quando eu tenho um carinho pelas coisas que lhe servem, respeita tudo, porque respeita a si próprio. Vocês acham que amor é até entrar no elevador, é amor. Deixar as pessoas saírem antes de você entrar? Preocupar-se com o interesse delas. Uma vez você me contava uma coisa interessante, de uma pessoa que segurava o botão do elevador para que fosse direto para o andar dela. Lembram? E você ficou revoltada com isso? Imaginem vocês, uma pessoa se preocupar em segurar o elevador para que alguém tenha tempo de pegá-lo, é amor. Imaginem isso impregnado em todas as coisas. Amor é vida. Porque se você tira o amor, é uma sobrevivência brutal, animalesca, que para o homem não é um ambiente propício para a vida. Nós não estamos mais no nível de viver dessa forma. E nós geramos desarmonia para o universo como um todo, porque brutalidade potencializada pela razão é pior do que leão selvagem. O leão selvagem não tem uma mente para potencializar o seu instinto, nós temos. Então não pensem que o amor é uma coisa restrita. Imaginem vocês tirar o amor de tudo.
Como é que ficaria a vida? Nós restringimos amor a uma coisa melosa entre um grupinho pequeno de pessoas. Amor é vida. Amor é uma força de união que faz com que as nossas células estejam aqui se esforçando até o último momento para nos dar uma oportunidade de experiência no mundo. Amor é saúde, amor é força, amor é justiça, amor é harmonia em todos os planos. E se você tira isso, não teria vida. Eleva a vida a um outro patamar. O amor, em definição, a gente não vai entrar nisso aqui, porque senão a gente faz outra palestra, é aquilo que une. E o sentido da evolução é a unidade. Tá? Continuando com essa mesma lógica, e construir uma casa com afeição, como se vosso bem-amado fosse habitar essa casa. É semear as sementes com ternura e recolher a colheita com alegria, como se vosso bem-amado fosse comer seus frutos. E pôr em todas as coisas que fazeis um sopro de vossa alma. Como se vosso bem-amado fosse receber esse sopro, porque na verdade vai. Nós temos um compromisso que diz que todo ser humano tem isso implícito dentro de si. Até o último dos seres da humanidade deveria caber dentro do nosso coração. Então, o amor que o deixa impregnado nesse objeto, de alguma maneira vai chegar a alguém que talvez eu não atinja diretamente. Até o último dos seres humanos deveria caber dentro do nosso coração. Diz que isso é o sábio. Toda a humanidade é sua família, cabe dentro do seu coração. Portanto, onde ele deixar amor, seja quem for que recolha, é seu bem-amado. Se torna nesse momento. Onde ele deixar amor, quem recolher é seu bem-amado. É uma oportunidade dele fazer com que seu amor chegue mais adiante, através do seu trabalho. Trabalho, então, alonga o alcance do teu amor. E se não é isso, não serve para nada. Muitas vezes, ouvi-vos dizer como se estivesses falando no sono. Aquele que trabalha no mármore e encontra na pedra a forma de sua alma, é mais nobre do que aquele que lavra a terra. E aquele que agarra o arco-íris e o estende na tela em formas humanas, é superior àquele que confecciona sandália para os nossos pés. Ou seja, um escultor, um pintor, é superior a um construtor de sandálias ou um lavrador. E ele vai falar, a lei da necessidade faz com que seja bom tudo aquilo que torna o ser humano um pouco melhor. Então, aquilo que gera justiça, aquilo que gera beleza, aquilo que gera harmonia, aquilo que gera saúde, tudo isso obedece à lei da necessidade. Tá? Então, é um trabalho válido, igualmente. Se você for perceber dentro de um teatro, uma pessoa que chega e toca o seu piano, ele não precisou da pessoa que preparou aquele piano, que carregou aquele piano, que montou aquele palco, que trouxe aquelas flores. Bom, só o pianista. E aí? Será que um pianista constrói um piano? Você percebe que o amor está impregnado ali em todas as etapas para que você chegue ali e pegue o finalizador que toca as teclas? E ele é simplesmente aquele que dá o último toque numa cadeia de processos onde cada um trouxe algo. E a construção de tudo que é necessário para o homem é um ato de trabalho digno, é um ato de amor. Porém, eu vos digo, não no sono, mas no pleno despertar do meio-dia, que o vento não fala com maior doçura aos carvalhos gigantes do que a menor das hastes de relva. E grande é somente aquele que transforma o ulular do vento numa canção tornada mais suave pela sua ternura. Ou seja, aquele que sabe impregnar ternura às coisas que passam por ele, na medida das suas possibilidades, do seu talento, das suas habilidades. Porque imaginem vocês, um ninho de galáxias à nossa volta. Será que o universo sabe onde termina o grande e onde começa o pequeno? É onde mesmo que tem essa fronteira? Fronteira alfandegária entre o grande e o pequeno é onde? Você vai me dizer, nas galáxias, olha, eu vou te dizer, tem muros de ninhos de galáxias. Aí você vai dizer, nos muros, olha, tem aglomerados de muros. E onde é que começa o pequeno, onde é que termina? Vocês percebem que a natureza não tem essa fronteira? Qual é a diferença entre um átomo e uma galáxia e um sistema solar? Será que a natureza considera um mais ou menos importante? Vocês percebem o que a gente faz quando a gente quebra o núcleo desse átomo? O quantas coisas grandes ele pode destruir? Já viram a teoria do Big Bang, que tudo surgiu de um ponto infinitesimal? Onde é que a natureza coloca a fronteira do pequeno e do grande? Ela coloca a fronteira do válido e do não válido, do que soma para o crescimento do universo, do que não soma. Tá? Independente de tamanho.
E se soma, é válido, é justo, é trabalho digno, impregnado de amor. O professor Jorge Ângelo Livraga, que é o fundador de Nova Acrópole, tinha uma frase que eu acho linda. Algum assunto que alguém falava sobre as pirâmides do Egito, vocês sabem que a cidade do Cairo, por exemplo, foi construída, a antiga, primordialmente roubando pedras das pirâmides, e de templos e de tudo mais. Aí o pessoal revoltado com aquilo, e ele dizia o seguinte, que sempre houve, sempre haverá na história construtores de pirâmides e destruidores de pirâmides. A questão é você decidir em qual grupo você vai se inscrever, de qual dos dois grupos você vai participar, porque essas duas coisas sempre existiram. Não existe grande e pequeno, existe quem constrói e quem não constrói. Entende? O trabalho é o amor feito visível. E se não podeis trabalhar com amor, melhor seria que abandonasseis vosso trabalho e vos sentasseis à porta do templo a solicitar esmolas daqueles que trabalham com alegria. Ou seja, se você considerar que aquilo que você faz fica impregnado do seu estado de humor, talvez fosse melhor não fazermos as coisas do que fazê-las impregnadas de má vontade, de ódio, porque deixaremos essa pegada no mundo. Não sei se vocês já assistiram um filme muito interessante, engraçado, inclusive, antigo, que se chama Como Água para Chocolate. Já viram falar desse filme? É muito interessante porque a jovem era uma grande cozinheira, cozinhava muito bem, e tudo que ela cozinhava, a comida ficava impregnada do estado de espírito que ela estava na hora que cozinhava. Então é engraçadíssimo, porque um dia ela estava desiludida com os amores perdidos, e todo mundo que comia a comida dela saía chorando e se lamentando pelos amores que perdeu na vida. É muito engraçado. Mas é, de uma certa maneira, verdadeiro. As coisas ficam impregnadas daquilo que, do estado de espírito com que a construímos. Vocês sabem, por exemplo, que dentro de Nova Acrópole, que é um trabalho voluntário, nós não contratamos ninguém para distribuir os nossos folhetinhos na rua. Uma pessoa que sabe o que é Nova Acrópole distribuindo um folheto é melhor do que uma pessoa que foi paga para distribuir 1000. Vocês têm dúvida disso? Ela sabe o que está fazendo e passa com esse estado de espírito. Estou dando para você algo que para mim foi precioso. Um folheto entregue dessa maneira é melhor do que 1000 para alguém que recebeu um trocado. Não tenham dúvida. A vida não é tão concreta quanto vocês imaginam. As coisas são decididas mais no plano mental e emocional do que no concreto. Pessoal. Pois se cozerdes o pão com indiferença, cozereis um pão amargo, que satisfaz só a metade da fome do homem. E se espremerdes a uva de má vontade, vossa má vontade destilará no vinho seu veneno. Porque vocês acham que por muito que se cozinhe pão pelo mundo afora, só se atende a metade da fome dos homens. Todas as nossas coisas estão impregnadas da nossa frustração e da nossa má vontade. Não era aqui que eu queria estar, era em outro lugar. Não era fazendo isso. Nós achamos que nós sabemos mais do que a natureza onde deveríamos estar. Que a vida inteira lutando contra a natureza, ao invés de fluir junto com ela. Não era isso que eu queria ser, era outra coisa. A humanidade trabalha com a mentalidade de que a natureza é caos. Ela não sabe o que está fazendo, ela te colocou no lugar errado. Se você escolhesse, escolheria melhor. Até chegar um momento quando fazemos as nossas escolhas e percebemos o que eu falava para vocês, que a melhor coisa que tínhamos é aquilo que nos foi dado pela natureza. Não sei se vocês conhecem aquela história do rei, a espada de Damocles. O rei, uma ocasião, ia julgar um bandido, um assassino, e o condena a uma pena capital, e esse bandido chega e diz: você faz isso porque você é um rei, teve a oportunidade de ser um rei, porque se estivesse no meu lugar, pensaria diferente. Aí o rei vira para ele e diz: não seja por isso, você quer ser rei? É claro que eu quero. Você não falou antes, senta aqui no meu trono. Aí o bandido, que beleza, ele senta. Aí o rei fala: você está bem, está confortável? Ótimo, muito bom, era o que eu queria. Agora olha para cima. Aí tinha uma espada enorme pendente do teto do castelo, cuja ponta coincidia exatamente com a cabeça do rei. Ele disse: você está vendo aquilo ali? O que é aquilo? Aquilo é a espada da justiça. Primeiro erro que você cometer, ela cai na sua cabeça. Não, eu prefiro ser bandido. O cárcere é menos perigoso do que isso. Ou seja, não existe nenhum lugar no mundo que não seja dual. Mas nós achamos que se escolhêssemos seria melhor. E a maior parte dos pães que têm sido cozidos tem matado menos da metade da fome da humanidade, porque o trabalho é todo feito com esse espírito, como uma condenação. E ainda que canteis como os anjos, se não tiverdes amor ao canto,
Tapais os ouvidos do homem, as vozes do dia e as vozes da noite. Então é muito interessante, se vocês perceberem, já devem ter percebido isso, que às vezes vemos um cantor, um artista, que trabalha com uma técnica impecável, mas você não gosta. Você percebe que a voz está impregnada só de vaidade, de exibicionismo, que não tem coração naquilo que está sendo feito. Percebem isso? Às vezes uma pessoa que canta com menos técnica, mas com tanto coração que aquilo te agrada. Eu me recordo de uma situação que eu achei interessante, muitos anos atrás, quando o compositor argentino Astor Piazzolla ainda era vivo, que ele faz uma apresentação e ao final as pessoas vão elogiá-lo. Nossa, você hoje tocou bem. Aí ele disse, muitas vezes na minha vida eu toquei bem, mas poucas vezes na minha vida eu realmente fiz música. Vocês percebem o que é isso? Fazer com que as coisas sejam filtradas pelo seu coração. Fazer com que as coisas sejam impregnadas de suas melhores intenções. Seja um trabalho pequeno de cozer um pão, seja um trabalho grandioso de fazer uma sinfonia. E a gente sente isso. Nós sabemos quando algo é técnico, mas não é humano, não tem qualidade. Sentimos quando um artista é um mero exibicionismo de técnicas, um bailarino que parece às vezes mais um ginasta do que um bailarino, mas não tem sentimento naquilo que está fazendo. Um cantor que é um virtuosismo fora do comum, mas não tem sentimento na sua voz. Não transmite nada, não desperta, porque despertar é sempre de coração para coração. E se não há coração, gera um impacto, mas não uma transformação naqueles que o observam. E isso é muito comum no nosso momento histórico. Você percebe que uma pessoa, em qualquer coisa, isso é interessante, porque tem pessoas que às vezes passam a vida inteira numa cidade como Brasília, enorme, cheia de lojas, cheia de comércio, ainda numa loja só. Porque ali tem uma pessoa que o atende com carinho e tem prazer de recebê-lo. Ou indo numa farmácia só, porque ali tem um balconista que o atende com carinho e gosta do que faz. Vocês já conheceram coisas desse tipo? Isso é tão raro, que às vezes você encontra um, fica a vida inteira indo naquele mesmo lugar. Alguém que gosta do que faz e transborda de alegria quando vê você chegando, te trata bem. Você atravessa a cidade para ir naquela panificadora, naquela farmácia, naquela loja, porque isso é raríssimo, raríssimo. E basicamente é isso que ele fala do trabalho, é transformador para quem o pratica e para quem se beneficia dele. O trabalho é a construção de si próprio, através do exemplo, nos dá a oportunidade de inspirar o ser humano a também se construir. A tarefa fundamental do homem é a construção de si próprio. E através das coisas ele deixa um rastro de transformação. E você sabe perfeitamente quem trabalhou como ser humano e quem não trabalhou. Pelas vossas obras vos conhecerei. Percebemos, sentimos isso é mais intuitivo do que parece. E se não fazemos um trabalho com esse espírito, no fundo não fizemos nada. Movemos as coisas de lá para cá. E com o tempo isso vira pó. O espírito com que fizemos, isso fica. E transforma o mundo, começando por nós mesmos. Se vocês virem a história da humanidade, foi escrita por aqueles que sabiam trabalhar com amor. Esses fazem a história, esses escrevem a história. Outros, às vezes, nem a leem. É isso. Ficamos por aqui hoje, então. Como eu falei, hoje é um pouco mais longa, em geral são mais curtinhas, né? Esse é o capítulo mais longo de Gibran. Uma visão maravilhosa do que vem a ser o trabalho. Mas nem vocês se a gente tivesse esse espírito em tudo que fazemos. Eu acho interessante porque às vezes quando a gente vai aprender administração do tempo, cursos desse tipo, a pessoa diz, bom, você tem 8 horas que você dorme, 8 horas que você trabalha, para você fazer o que você gosta, sobra 2 ou 3 horas. Como assim? 8 horas você vai ligar o piloto automático? Até para dormir você tem uma fórmula ideal para dormir, sabiam disso? Da forma mental que você tem que ter a hora de dormir, certas coisas que não são boas ter no teu quarto, que baixam a consciência. Até para dormir existe uma forma humana de fazer. Imagina trabalhar 8 horas, eu ligo o piloto automático e para me realizar são as 3 que sobram. Que fórmula de administração do tempo é essa? Eu já vi cursos que falam exatamente isso. Você administra o seu tempo livre, então o trabalho é tempo escravo. Que tipo de fruto vai sair de um trabalho assim? Por que não podemos ser livres quando fazemos tudo, até quando dormimos? Até nos nossos sonhos podemos aprender alguma coisa. Somos livres sempre se quisermos. Quem nos escraviza somos nós mesmos. Pela maneira como fazemos as coisas. Então, o nosso tempo livre é todo o nosso tempo, se nos dispusermos a isso.